Vamos lá. Hoje acho que eu não vou desenvolver nenhum assunto enquanto as pessoas entram. Eu vou já falar sobre os 3 pilares. E lembrando para quem está entrando pela primeira vez que não precisa ter nenhum tipo de experiência. Não existe nenhum tipo de dificuldade para meditar, porque a gente não faz nada, a gente só observa. Observa eu transpirando. Oi de Brasília! Oi Jane, muito bom. Muita gente de outras partes do Brasil, além de São Paulo, né? Então, para quem está experimentando pela primeira vez, não tem que achar que porque é a primeira vez não vai conseguir ou vai fazer pior que as pessoas que já meditaram antes, porque não requer prática. A observação é a prática, na verdade, de não fazer nada, né? Só observar. Portugal, muito bem. Então vamos lá para os 3 pilares. O primeiro deles é a gentileza. E a gentileza começa na posição que a gente vai encontrar para meditar. Uma posição que seja confortável, uma posição que não te incomode, não gere desconforto físico, porque senão esse desconforto vai chamar a tua atenção. Então, se sentar for confortável, pode fazer sentada. Se não for, pode se recostar, pode deitar. Oi, Fabi. E se durante a nossa prática tiver algum desconforto físico, pode se mexer, pode se arrumar, pode ficar confortável, né? Não precisa ficar dura, rígida. Eu acho que tem um jogo hoje, né? Eu ouvi dizer que tem um jogo hoje. As pessoas estão berrando por todos os lugares. Então, além do som da floresta, vai ter umas pessoas berrando aqui no fundo. Então, além do... que bom, Ana. Então, bem-vinda. Bem bom que você está fazendo aqui ao vivo hoje. Ao vivo tem uma energia diferente, né? Gostoso. Porque a gente acessa o silêncio junto. Então, essa gentileza na hora de achar essa posição, que vocês já podem já ir... Que legal que você assiste pelo Spotify. Enquanto eu estou falando aqui, vocês já podem ir achando essa posição. Sim, Vivi, Flamengo e Palmeiras, mas eu não sei que horas que é isso, né? Não tenho ideia. Eu sei que as pessoas aqui estão berrando. O segundo pilar é que não tem como não conseguir, né? E é o que eu mais escuto quando as pessoas começam a fechar os olhos e observar e dizer que não estão conseguindo. Como se tivesse que fazer... tá rolando já, Vivi? Por isso que estão berrando. Oi, Rita. Então não tem como não conseguir, porque a gente não vai fechar os olhos e na violência parar os pensamentos, tá? Muito importante isso. A gente não está aqui para parar pensamento, a gente está aqui só para observar e permitir. E é isso que faz com que as pessoas tenham a impressão de que não conseguem. Elas acham que elas vão fechar os olhos e vão ver uma calmaria profunda de não tem pensamento, não tem emoção, não tem gente berrando fora, gente berrando dentro, né? E às vezes tem gente berrando fora, gente berrando dentro, a gente só assiste e permite, tá? Então não tem o que não conseguir. Também existe dentro dessa linha do não conseguir, existe uma impressão, quando as pessoas fecham os olhos e observam pela primeira vez, de que os pensamentos se intensificaram. Você fecha os olhos para observar e aí os pensamentos estão explodindo. A verdade é que eles já estavam explodindo, né? Quando você fecha os olhos, você se dá conta da intensidade dos pensamentos. Então você tem a impressão de que quando você fecha os olhos, você tem mais pensamento. Mas não, você está vendo o que normalmente acontece sempre na sua mente. Só que quando você está de olhos abertos, você se distrai com outras coisas e tem menos noção da intensidade
do movimento mental, tá? Então, quando a gente fecha os olhos e observa, não é para parar pensamento, é para só permitir. Observa e permite, tá bom? Então, nesse caso, não tem como você não conseguir. E o terceiro pilar é que não tem como dar errado, porque não existe uma determinada experiência que você vai ter. Você pode fechar os olhos e ter muito pensamento. Você pode fechar os olhos e ter muita emoção. Você pode fechar os olhos e ter muita emoção e muito pensamento. Ou você pode fechar os olhos e não ter nada. Dá na mesma. Ou você pode fechar os olhos e ouvir um monte de berraria do lado de fora, porque tá tendo jogo final, sei lá, da Libertadores, parece. Então é isso, a gente não controla o que está acontecendo. Seja no mundo externo, seja no mundo interno. A gente só observa e permite. Então não tem uma experiência certa e não tem uma experiência errada. Tá? E essa é a prática da gentileza e da permissão. Você só observa e permite. Então vamos lá. Então primeiro acha essa posição confortável. E fecha os olhos. Você vai fechar os olhos primeiro e não vai fazer absolutamente nada, vai só se perceber de olhos fechados. Percebe como você está, percebe o que você está ouvindo. Sem mudar nada, sem fazer absolutamente nada. Só observando de olhos fechados. E agora, mantendo os olhos fechados, você vai gentilmente colocar atenção na sua respiração. E também sem interferir na respiração, você só vai colocar sua atenção na respiração. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mexendo com a sua respiração. Agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície da onde você está sentada ou recostada. Percebe o peso do seu corpo.
E agora gentilmente dá uma escaneada no seu corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. Coloca a sua atenção ali e relaxa. Relaxa os pés e os dedos dos pés. Relaxa os joelhos. Relaxa o quadril. Relaxa as mãos, os dedos das mãos. Respira no tronco, como se seu tronco fosse um tubo. Respira atrás do tronco, dos lados, na frente. Na conexão do tronco com o coração. Amplia o seu coração com a sua respiração, sempre com muita gentileza. Respira atrás do coração, na frente. Lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. Depois pela narina esquerda. E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas.
Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está. Preenche todo esse espaço com a sua atenção. Esse espaço pode ser a sala, o quarto, onde você estiver. Percebe esse espaço à sua frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo. Ocupa todo o espaço com a sua atenção. E dissolve seu corpo nesse espaço também. Não tem diferença entre o seu corpo, não tem separação entre seu corpo e o resto do espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção desses sons para os espaços à sua volta. Podem ser os outros cômodos da casa, pode ser a rua, jardim. E vai ampliando a percepção dos sons. Até sons mais distantes, mais longínquos. E mantendo os olhos fechados, começa a olhar para frente através da pálpebra. Percebe o que você vê de olhos fechados? Esse convite pode parecer estranho de ver alguma coisa de olhos fechados, mas a gente vê alguma coisa. Pode ser uma tela escura. Pode ser o nada.
pontos, luzes, uma textura, imagens, tanto faz. Não é para criar nada, imaginar nada, forçar nada. É com toda delicadeza, olhar para frente, sem forçar esse olhar. Ele repousa onde ele repousar. E percebe o que você observa de olhos fechados. Aqui não tem esforço nenhum. Percebe esse espaço. E só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer, lugar nenhum para ir. E você vai ficar aqui e descansar nesse espaço. Só agora você vai fingir que não existe passado, você vai fingir que não existe futuro, só tem esse instante. E você descansa nesse instante. E permite que o que tiver que acontecer na sua frente, aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver sons externos, tudo bem. Sensações no corpo. Se tiver um silêncio infinito, tudo bem. Não tem diferença. E agora eu vou falar umas palavras. Vocês repetem essas palavras em pensamento. Deixa as palavras desaparecerem no nada e continua só observando, olhando de olhos fechados. E não é para fazer com que as palavras façam sentido. É para repetir mecanicamente a palavra e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. O canto da natureza. Repete em pensamento o canto da natureza. Deixa as palavras sumirem e só observa de olhos fechados. Observa e permite. Repete mais uma vez, com toda delicadeza, o canto da natureza. Deixa as palavras dissolverem no nada e continua só observando. Mais uma vez, repete em pensamento o canto da natureza. E só observa. Observa e permite. Permite cada vez mais. Solta o controle cada vez mais. E agora todo mundo continua no seu ritmo. Repete em pensamento o canto da natureza. Deixa as palavras sumirem e só observa.
Percebeu que voou em pensamento, volta, repete as palavras, continua observando e permitindo de olhos fechados. Eu vou ficar quieta por um tempo. O canto da natureza. Repete mais uma vez, deixa as palavras desaparecerem e só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá, com gentileza. Valeu, Bia. Onde você tá mesmo, Bia? No meio do mundo, né? No meio do Brasil. Valeu, gente. Obrigada. Não sei se vocês escutaram o canto da natureza, mas ele tá bombando aqui. A natureza tá cantando forte. Então, valeu. Obrigada pela meditação em grupo. Deliciosa. Tava gritando, né, Vivi? Então, boa semana pra vocês. Valeu, Fê. Ah, que bom que vocês ouviram, Fê. Valeu, Ana. Valeu, Fabi. Lembrem de fechar os olhos um pouquinho durante a semana. Oi, Fabi. Obrigada. E fiquem bem. E bom resto de sábado, bom domingo, boa semana. Terça e quinta, papo com a Mili. E vamos junto, né? Valeu, Mônica. Beijo pra todo mundo. Até mais. Fiquem bem.